Vamos fazer uma jornada por uma das alegorias mais intensas e, francamente, chocantes de toda a Bíblia. É uma história sobre resgate, realeza e uma traição de Doer, mas com um final que, olha, ninguém poderia prever. Tudo isso tá lá em Ezequiel 16, uma mensagem muito forte do profeta para um povo que estava no exílio, para que eles nunca se esquecessem da sua própria história. É exatamente essa a pergunta que move a narrativa toda. A gente vai explorar essa tensão que está bem no coração do texto. E ela se desenrola assim como uma verdadeira tragédia épica, sabe? Mostrando os extremos do amor e da infidelidade. Ok? Para a gente poder entender a história que vem por aí, primeiro a gente precisa decodificar os símbolos. Pensem assim, ó. Jerusalém é a mulher da história. Deus é quem a resgata, é o marido. E a idolatria? Bom, a idolatria é retratada da forma mais visceral possível, como adultério, como prostituição. Com essas chaves em mãos, a história se abre de um jeito impressionante. A história começa no ponto mais baixo que se pode imaginar. A origem de Jerusalém é descrita aqui de uma forma sombria, para dizer o mínimo, é quase brutal. Essa imagem, que vem direto dos versículos 4 e 5, é de um desamparo total. A criança não é apenas abandonada, ela é descartada, como algo sem valor, largada para morrer, sem ninguém, absolutamente ninguém, para ter um pingo de compaixão. E então, no meio dessa cena de morte, tudo muda. O versículo 6 traz uma intervenção divina. E não é um resgate sutil, não. É uma ordem poderosa, um decreto que basicamente impõe a vida onde só existia desesperança. Mas a criança resgatada não é só salva da morte. A história vai muito além. Ela é elevada a uma posição de esplendor que seria impossível de imaginar. Ela sai literalmente da sujeira direto para o trono. E aqui, olha, a transformação é total. Os detalhes que a gente encontra lá dos versículos 7 a 13 mostram essa jornada completa, de uma recém-nascida abandonada, coberta de sangue, para uma rainha, adornada com as melhores roupas, joias preciosas e uma coroa. É uma mudança de status assim, completa e absoluta. O texto faz questão de deixar claro que isso não foi só um ato de caridade. O versículo 8 descreve um compromisso de verdade, uma aliança selada com juramento. É um relacionamento exclusivo, formalizado como um casamento. E essa aliança, ela é a base para tudo o que vai acontecer a seguir. Mas é aqui que a história tem uma virada. A mesma fama, a mesma beleza que foram um presente, se tornam a semente de uma queda terrível. A confiança na própria aparência se transforma em corrupção. Aí os versículos 15 a 22 começam a listar as acusações. E é uma atrás da outra. Cada presente que ela recebeu foi pervertido. As roupas viraram decoração para altares pagãos. O ouro e a prata foram derretidos para fazer ídolos. E no ato mais chocante de todos, os filhos que nasceram dessa aliança foram sacrificados a esses ídolos. E o pior de tudo, ela se esqueceu. Esqueceu completamente de onde veio. A acusação, lá nos versículos 31 a 34, é muito peculiar. A alegoria descreve uma inversão total das normas. Em vez de ser paga, era ela quem pagava seus amantes, usando a riqueza que o próprio marido tinha dado. Isso só mostra o quão profunda era a corrupção dela. A narrativa, então, se volta para as consequências. E elas são tão severas e tão públicas quanto foi a traição. O castigo que está descrito nos versículos 37 a 41 é metódico, é brutal. Cada passo desse julgamento espelha e inverte a glória que ela tinha antes. Os mesmos amantes que ela correu atrás agora se tornam os carrascos. A beleza dela é trocada por nudez e humilhação pública. E tudo que ela construiu é simplesmente demolido. E para deixar bem clara a gravidade dessa traição, o texto faz uma comparação chocante, colocando Jerusalém lado a lado com suas infames irmãs, Samaria e a notória Sodoma. E aqui está o ponto central dos versículos 46 a 52. A corrupção de Jerusalém foi tão, mas tão profunda que, em comparação, até Sodoma e Samaria pareciam justas. A acusação é que ela conseguiu ser muito pior que as irmãs já infames. Então, depois de todo esse julgamento devastador, quando parece que é o fim, o versículo 60 chega e muda tudo. De repente, o tom passa da fúria para memória e misericórdia. A parte final da alegoria não é sobre punição, não. É sobre uma promessa nova, uma promessa inquebrável, que olha lá para o futuro. O ponto final da história, lá nos versículos 61 a 63,
é sobre uma humildade silenciosa. O perdão não apaga o passado. Muito pelo contrário, é a própria lembrança da vergonha que se torna a proteção contra o orgulho no futuro. Tudo isso dentro de uma nova aliança baseada na graça. E a gente termina com essa pergunta que é bem intrigante. A alegoria nos deixa pensando sobre essa dança estranha entre memória, vergonha e graça, que é o verdadeiro coração dessa história incrível de queda e restauração.